recebendo dele o ensinamento de uma arte marcial capaz de transformar em força propulsora qualquer ataque ou qualquer coisa que na vida parece contrapor-se a nós. Inimigos e obstáculos apresentavam-se agora sob uma nova luz. Homem ou evento, o antagonista tem a ingrata missão de revelar cada vazio, cada falta, fraqueza ou medo que você carrega dentro de si, de denunciar, sem nenhum compromisso, a sua falta de preparo, as imperfeições, as culpas, os limites que você mesmo erigiu. O Dreamer enfatizou ironicamente qual o troco que damos ao antagonista pelos seus preciosos serviços, maledicência e rancor, do livro A Escola dos Deuses. Nesse livro, tudo é muito simbólico, né? Aqui ele usa a metáfora de uma arte marcial. Em uma luta, você tem um oponente com a intenção de te vencer, e para isso ele vai desferir golpes. A depender dos golpes e do seu preparo, você pode defender, né, bloquear o golpe ou ser atingido por ele. Aqueles golpes que você conseguir bloquear, eles mostram que você conseguiu se preparar o suficiente para lidar com eles. Aqueles que te atingirem vão mostrar exatamente onde o seu preparo está insuficiente. E a postura que você vai adotar, né, a sua reação ao ser atingido, ela vai determinar se você vai extrair da luta tudo que ela tem de bom para te ensinar, ou se você vai ficar apenas com a dor física e emocional de um golpe que pode te atingir o corpo e o ego. Aquele que for mais imaturo vai ficar com raiva de ser atingido, vai se vulnerabilizar ainda mais, vai perder os recursos que tem e terá uma grande probabilidade de ser derrotado. Aquele que tiver mais maturidade vai lamentar sim ter sido atingido, mas vai pensar: já sei exatamente onde eu devo melhorar, o que é que eu preciso treinar mais. Então, a postura do imaturo transforma o oponente em um inimigo e direciona a ele, né, como diz o livro aqui, maledicência e rancor. A pessoa que já tem certa maturidade transforma o oponente em um mestre. Por que mestre, né? Porque se ele está contribuindo com o seu treinamento, com a sua evolução, ele no fundo está agindo como um professor. Ele está agindo como se fosse seu professor. Por isso que o livro diz que o oponente, mesmo quando ele te atinge, ele presta precioso serviço. Por que que é tão precioso? Porque se você já soubesse o que falta desenvolver em você, já teria desenvolvido. Mas você se dedica, se esforça, treina, se sente preparado e na hora H leva um golpe. Se não fosse o oponente, você não saberia com tanta precisão quais são os seus pontos de melhoria, né? Não é fácil nem óbvio a gente descobrir os nossos pontos de melhoria. As pessoas que querem o nosso bem, mesmo quando identificam os nossos pontos de melhoria, elas têm dificuldade de nos mostrar, né? Porque elas ficam com dó, têm medo de nos magoar, assim como nós também evitamos magoar as pessoas que a gente gosta, principalmente no Brasil, né? Uma vez um amigo meu que morou nos Estados Unidos por muito tempo me disse assim: Caio, no começo lá eu achava muito estranho quando alguém era convidado para jantar e antes de ir embora o anfitrião perguntava: E aí, fulano, gostou da comida? E a resposta era não. A pessoa responde com sinceridade e sem qualquer preocupação, porque lá é cultural. A gente aqui no Brasil acha isso de uma grosseria. Tem um relato famoso do professor Clóvis de Barros, que ele disse que quando estava estudando na França, o professor disse que os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes quanto maior for a distância social do objeto consagrado. E ele não entendeu, e é difícil entender uma frase assim, né, uma fala dessas. E na aula seguinte ele pediu para o professor explicar, e aí sim o professor deu um exemplo bem mais didático. Ele disse assim: imagine que você escreveu um livro e vai receber 3 elogios. O primeiro é da sua mãe, o segundo do seu melhor amigo e o terceiro de alguém que não te conhece. Todos fazem exatamente o mesmo elogio, com as mesmas palavras, inclusive.
Qual dos três elogios é o mais consagrador na sociedade? O da pessoa que nem te conhece, não é isso? Ou seja, a que é socialmente mais distante de você. Então, por óbvio, qual que seria o elogio mais ineficaz do mundo? O seu próprio. E eu que venho da auditoria não tenho como não vincular esse conceito com a expressão auditores independentes. Qual seria o valor de eu auditar o meu próprio trabalho e atestar que está correto? A minha opinião sobre o meu próprio trabalho é absolutamente ineficaz. Por isso que precisa ser alguém independente. E o livro aqui diz que o oponente, ele denuncia suas imperfeições e despreparo e faz isso sem qualquer compromisso. Faz sentido. A sua mãe, os seus amigos, eles têm o compromisso de não te magoar. O oponente não tem nenhum. Ele revela os lugares em que você ainda dorme, as fraquezas que você esconde, as culpas que você carrega e os medos que você finge não ver. E o serviço dele é precioso porque ele te dá a oportunidade mais precisa de estar preparado e vencer. Então, a luta é um símbolo que representa a vida. Os golpes representam os obstáculos. Os oponentes, que o livro aqui chama de antagonistas, são as pessoas que pensam diferente, agem diferente e que muitas vezes não querem que você alcance os seus objetivos. São aqueles que se contrapõem a você. A depender de como você encara a vida, pode viver sofrendo pelas derrotas ou encarar cada luta como oportunidade de desenvolvimento. Cada luta como se fosse um novo capítulo do seu processo de autoconhecimento. Quanto mais você avança nesse processo, mais será capaz de converter antigos golpes no que o livro chamou de a capacidade de transformar em força propulsora o que era ataque ou qualquer coisa que parece contrapor-se a você. Por que, que o livro diz parece contrapor-se? Porque, por mais que seja mesmo uma contraposição, se te permite evoluir de forma mais eficaz, então não é contra, é a favor. O exemplo mais prático que me ocorre de tudo isso é a forma com que as pessoas reagem aos feedbacks recebidos no trabalho. Tem quem se ofende, quem nem considera que foi um feedback e quem aproveita cada feedback para ser melhor na vida. E eu acrescento ainda que não se trata apenas daqueles feedbacks formais que a gente recebe. Sabe aquela história de que existe crítica construtiva e crítica destrutiva? Não existe nada disso. Só existe crítica. Se ela vai ser construtiva ou destrutiva, só depende de quem recebe. Por exemplo, imagine que eu estou fazendo uma reunião com um potencial cliente em um lugar público. Aí, quando eu estou quase fechando o negócio, aparece alguém com a intenção de me prejudicar e fala assim para o cliente: Ixi, olha, se eu fosse você, eu não fecharia com o Caio, viu? Porque ele promete entregar em uma semana e ele leva no mínimo duas. Esse comentário, ele foi feito com a intenção de me prejudicar, de fato. Mas se eu realmente atraso as minhas entregas, eu acabei de descobrir que eu preciso evoluir nesse aspecto, porque isso pode ser motivo suficiente para eu perder um cliente. Então, se antes eu não sabia, ou se eu não dava relevância para isso, agora ficou óbvio, porque sem isso, esse cara que estava passando aí, que quis me prejudicar, não teria o que falar de mim. Mas isso, é claro, não serve só num contexto profissional, né? Serve no contexto pessoal e tudo mais. Um outro exemplo, imagina que alguém te trai, um amigo, um sócio, alguém em quem você confiava. A reação comum seria você se revoltar, se magoar, ter o desejo de vingança. Em geral, o que você não percebe é que a traição não acontece fora, ela acontece dentro de nós. Ela só revela o quanto você ainda depende, o quanto se ilude sobre si mesmo, o quanto ainda precisa de reconhecimentos externos, né? Reconhecimento e segurança que venham do externo. Se você já estiver desperto, vai usar essa experiência como um espelho
vai se perguntar: por que é que isso me afeta tanto? O que é que dentro de mim está sendo mostrado e que eu ainda não quis ver? A partir desse olhar, a dor se converte em clareza e o traidor, sem saber, cumpre uma função sagrada: libertar você das ilusões. Essa que é a proposta do livro. Ao invés de bloquear o golpe, devemos acolher e redirecionar, convertendo a força do adversário em impulso para o movimento seguinte. É assim que o homem desperto age diante da adversidade. Ele não luta contra o inimigo, ele o transforma em combustível. A vida nunca está contra você, ela só reflete o seu estado interior. Quando você muda o seu estado interior, os antagonistas se dissolvem ou se transformam em aliados. E é exatamente assim que até o mal trabalha para o bem. Cada vez que você se defende, você desperdiça energia. Cada vez que você compreende, você se eleva. O herói não é o que vence o inimigo, é o que dissolve a necessidade do inimigo. Por hoje é isso. Que você tenha uma próxima semana em que você veja no oponente o veículo da ascensão. Que você transforme cada golpe da vida em um salto de consciência. Que você transforme de uma forma nada piegas qualquer obstáculo em força propulsora, que o autoconhecimento te permita jogar luz sobre os inimigos, transformando-os em mestres, e que você não busque o sofrimento, mas mesmo com dor, reconheça os preciosos serviços prestados e seja grato à vida. Que você deixe de uma vez por todas de lutar contra o espelho. Transforma-te e o reflexo se transformará contigo, porque o mundo não te ataca, ele te educa. Um forte abraço, fique com Deus, afetuosamente.